Está no ar o programa Bendita Hora. Bendita Hora, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Bendita Hora. Meus 15 anos, aluguel de vestidos para debutantes, noivas, festas, damas e muito mais. Venha nos visitar, Avenida Afonso Pena, 526, Edifício Mariana, Sala 711. Telefone 3272-0510. GW Bispo, pizzaria e restaurante. Venha saborear uma deliciosa pizza. Avenida Senhor do Bonfim, número 400, São Benedito. Telefone 3634-242. Servimos porções e muito mais. Venha conferir. Olá, meus queridos. Mais uma vez estamos juntos aqui no programa Bendita Hora. O programa das suas manhãs de domingo, sempre às 11 horas. Eu sou o pastor Ado Alessandro e esse programa é um programa da Igreja de Deus no Brasil. Hoje, não diferente dos outros dias, temos a certeza de que teremos uma palavra de vida e de esperança para você, mas num formato diferente. Hoje nós teremos um debate a respeito de um tema amplo, um tema que o mundo tem discutido e eu creio que vai ser edificante para a sua vida. Você pode tirar suas dúvidas, você pode nos mandar mensagens através do telefone que você já conhece, 998551914, WhatsApp. Se você precisa de uma oração e de repente quer também tirar as suas dúvidas, você pode nos enviar uma mensagem. Hoje nós teremos o pastor Djalma conduzindo um debate a respeito do tema corrupção. Qual é o papel da igreja frente à corrupção? Nós precisamos aprender um pouco mais a respeito disso. Eu conto com a sua audiência, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Olá, eu sou o doutor Djalma Almeida e também pastor da Igreja de Deus no Brasil. Hoje nós vamos ter esse programa especial, como já foi dito, e estão agora comigo ao redor dessa mesa para debatermos esse assunto. E o assunto hoje que nós vamos abordar é a corrupção. Claro que em relação também à igreja. Estão comigo aqui o Bispo Ado, que é pastor da Igreja de Deus no Conjunto Cristina, e é o Bispo Estadual da Igreja de Deus, e também o Bispo Urbano, que é pastor da Igreja de Deus no bairro Alto Bela Vista, em Santa Luzia. É pertinente, muito pertinente, o assunto que nós vamos abordar. E desde já eu quero agradecer a você por permitir entrarmos em sua casa. E eu quero convidar você para ficar conosco nos próximos minutos. O assunto é a corrupção. E para isso nós vamos ler um texto sagrado, um texto da Bíblia. E eu quero que você acompanhe conosco a leitura desse texto. Nós vamos ler Gênesis capítulo 6, dos versículos 11 ao 13. O texto da Bíblia diz assim: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra era mau. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. E eis que os destruirei juntamente com toda a terra. Meu amigo, meu telespectador, veja como a situação desde o início estava ruim. Chegou o momento em que a terra estava tão corrompida e tão mergulhada na corrupção que o próprio Deus achou que era o momento de encerrar, de parar, porque já não dava mais para seguir. Muito bem, hoje estamos mergulhados na corrupção. O mundo todo está sofrendo com essa situação, especialmente nós, brasileiros. Eu quero, então, neste momento, contar aqui, iniciar a nossa discussão. Quero
chamar aqui os meus parceiros, meus companheiros, e vou iniciar com o Bispo Ado, que é o pastor da igreja do Conjunto Cristina. Bispo Ado, o que o senhor acha dessa situação atual de corrupção no Brasil? Eu penso que a corrupção no Brasil ela também está atrelada a situações espirituais. Eu sei que talvez você que está nos ouvindo possa pensar que isso seja até mesmo um absurdo. Nós precisamos compreender que tudo que acontece no mundo natural, primeiro, ele está conectado ou ligado ao mundo espiritual. O Brasil, quando nós pensamos na história do Brasil, se nós voltarmos lá em 1822, nós vamos perceber que a formação da nossa cultura é uma formação de cultura totalmente distorcida, corrupta. Então nós percebemos que, de certa forma, eu entendo assim, que nós estamos colhendo frutos até mesmo dos nossos antepassados, decisões que foram tomadas há anos atrás. Por exemplo, hoje, se nós pensarmos na política como ela é, na nossa presidência, se nós pensarmos na nossa cidade, no nosso município, as decisões que nós tomamos hoje, que aquelas pessoas que trabalham na política tomam hoje, eles vão influenciar daqui a 20 anos numa cultura. Então eu penso que nós tenhamos também recebido uma herança espiritual negativa a respeito da corrupção, porque a corrupção nada mais é do que a putrefação, o apodrecimento do caráter do homem. E eu percebo exatamente isso. No Brasil, pastor Djalma, nós percebemos que hoje, nós estamos vivendo uma putrefação do caráter. O homem está apodrecido espiritualmente. Eu penso que o que nós vivemos hoje não está atrelado apenas ao que vivemos hoje no Brasil, mas estamos com uma herança de algum tempo atrás, que talvez nem entendamos muito bem por que ela acontece dessa maneira. Vamos agora contar com a primeira participação do bispo Urbano Almeida, né? Até aí o meu sobrenome, meu parceiro. Bispo Urbano, no texto que nós lemos, em Gênesis capítulo 6, no versículo 12, diz assim: Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O que o senhor acha? A terra, o Brasil todo está corrompido ou tem exceções? Como o senhor vê essa situação? Olá, amigos, com alegria nós estamos aqui para debater esse tema tão importante na nossa sociedade atual, e é um prazer estar aqui com todos vocês, que Deus possa nos falar através desse tema tão relevante. Eu penso que o Brasil não está todo ele corrompido. Existem muitas pessoas de bem na nossa nação, existem muitas famílias saudáveis, famílias tradicionais. A própria indignação que passa pelo nosso coração e pelo coração de tantas pessoas na nossa nação nos mostra que não é algo generalizado. É claro que em todos os ramos da sociedade existe corrupção, mas também existe exceção. Penso até mesmo em relação à igreja. A igreja, ela confronta a corrupção. A igreja, ela é parceira de Deus contra a corrupção. Então a corrupção não é algo generalizado. Em todos os setores existem pessoas boas, pessoas de bem, pessoas que estão confrontando, estão combatendo a corrupção. Sempre existe um remanescente. E até mesmo nessa época em que Deus tomou essa decisão, no livro de Gênesis, até mesmo nessa época havia Noé e a sua família. Quer dizer, a terra ela estava toda corrompida num sentido muito amplo, mas havia Noé e a sua família que eram diferentes naquela geração. E hoje também eu acredito que existe muitas pessoas de bem, muitas pessoas que não concordam com tudo isso que vem acontecendo, e isso é algo que nos deixa um raio de esperança também. Que bom. Então o senhor acha que tem exceção? Na verdade, a gente não pode acreditar que todo o país, nós vamos nos voltar mais para o Brasil,
porque afinal de contas somos brasileiros. Vamos deixar o mundo um pouco para lá, porque o mundo é muito grande. Vamos pensar em nós aqui. Então, o senhor acha que tem exceção. Então, o Brasil não está completamente afundado na corrupção pela sua ótica. Vamos, neste momento, ver a palavra, né? De repente, o Bispo Ado pode acrescentar algo à fala do senhor. Muito bom. Realmente, o Bispo Urbano tem razão e eu concordo com ele a respeito disso. Nós temos sim pessoas diferenciadas. Agora, o que eu percebo, Bispo Urbano, é que nós vivemos num mundo tão imergido na corrupção, né, o Brasil tão sujo de certa forma, que há necessidade de pessoas se levantarem, como Noé, não é isso? Então nós percebemos, por exemplo, no campo político, o senhor juiz Sérgio Moro, a atitude que ele tem tomado nos últimos tempos são atitudes comuns. Aquele é o trabalho dele, ele faz aquilo com prazer, mas é uma coisa comum para ele. O que ele está fazendo nada mais é do que fazer aquilo que é certo. Então nós estamos vivendo num mundo tão imergido na corrupção que quando você faz o que é certo, parece que você é herói, parece que você é a líder da nação, não é verdade? Então às vezes no seu trabalho, por exemplo, quando você toma uma atitude correta, se você trabalha no estoque e você é o único que não rouba alguma coisa, as pessoas olham para você com um olhar de espanto. Porque hoje em dia os líderes, as pessoas de referência na nossa nação, realmente são poucas as pessoas. Mas eu também creio que nós temos famílias, pessoas que representam o Senhor Jesus Cristo. Até por isso que nós, igreja, nós somos chamados povo de Deus. Nós somos chamados para ser diferentes, não é verdade? Mas eu acredito sim que o Brasil tem jeito, mas eu percebo também isso, que hoje as referências que nós precisamos ter, nem sempre nós as temos. Então há uma escassez de novos heróis, há uma escassez talvez de novas lideranças. Eu até costumo dizer que o líder é um ser humano em extinção, não é verdade? É verdade. Existia um homem muito antigo que dizia uma coisa interessante, que era o velho Cafunga. Ele dizia: no Brasil o certo é errado e o errado é o certo. Né? E de certa forma ele tem razão no que ele fala. É verdade. Ok, é interessante que eu escrevi aqui para trazer para os senhores, para a gente fazer aqui uma análise. A corrupção tem como significado maior o resultado de práticas contra a moral, a ética e os valores da dignidade humana. E sempre leva à violência em seus aspectos mais cruéis e terríveis sobre toda a humanidade. Ou seja, por isso que a corrupção é intolerável, por isso que a corrupção é cruel, é covarde, por isso que a sociedade não pode aceitar. Todo país que mergulha na corrupção acaba com um conceito muito ruim, internacional, e a população sofre por isso, porque o maior resultado da corrupção são as práticas. Isso vai se refletir aqui nas práticas morais e ética dos valores da humanidade. Isso é cruel. Então Deus abomina qualquer forma de corrupção. Sim, com certeza. Sim, os senhores acreditam nisso? Com certeza. Deus é contra qualquer tipo de corrupção. É verdade. Inclusive, pastor Djalma, me permita uma fala, o que eu tenho percebido, dentro dessa definição que o senhor nos trouxe, eu até acrescentaria algo, que a corrupção não está ligada apenas a valores, mas a princípios, a distorção de princípios. Porque princípios e valores são bem distintos. Os valores que nós temos na vida, nós precisamos escrevê-los a lápis, porque eles alteram, não é verdade? Eles mudam. Agora, os princípios não. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de princípios. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso que para ele muitas práticas humanas que hoje são cotidianas, são contemporâneas, para Deus continua sendo errado. Porque é uma corrupção. É uma mudança daquilo que ele estabeleceu como princípio. E o que eu percebo também, até usando o texto que vocês já citaram, de Gênesis, ou até mesmo outros textos, Jesus Cristo, na sua época, muitos e muitos anos depois, 3.000 anos depois, ele diz o quê? Quando ele vai falar a respeito do princípio das dores, das dificuldades, ele diz o seguinte, que o arrebatamento acontecerá e nós estaremos como nos dias de Noé, ou seja, serão dias comuns. As pessoas vão estar pensando que tudo é muito normal, mas na verdade para Deus não é normal.
E nós percebemos que as coisas se repetem. O ser humano, Deus cria uma nova história para o homem e de repente o homem se corrompe. Deus cria de novo uma nova história para o homem e o homem se corrompe. Deus cria uma nova era para o homem, nós estamos no tempo da graça, já passamos pelo tempo dos patriarcas e o homem se corrompe. Ou seja, isso está ligado à moralidade do homem. Agora, se eu e você, se nós aqui entendermos que nós temos que compreender Deus através dos seus princípios, nós não podemos alterar. O que Deus falou ontem vale para hoje, a mesma coisa. E nós continuamos os mesmos, eu creio dessa maneira. É verdade. A corrupção, ela é resultado de uma personalidade corrompida. Então, a tendência de quem criou um hábito de fazer algo mal, é ele continuar fazendo mal. Por exemplo, ela comprou o carro primeiro para depois tirar a carteira de habilitação. E aí ela já dirige muito bem, ela já tem um certo domínio sobre o veículo. A tendência é ela continuar dirigindo sem carteira, porque ela criou esse hábito. A gente percebe, por exemplo, quando as pessoas estão se relacionando e dentro desse relacionamento elas passam a viver junto, a morar junto, sempre haverá uma dificuldade maior de casar. O casamento é algo legal, é algo de Deus, é algo constitucional, não é verdade? Mas as pessoas que já estão vivendo junto, existem pessoas que já estão assim há 30, 40 anos, já têm filhos, e eles não veem a necessidade de regularizar isso, diante de Deus e diante da sociedade. Então é uma personalidade corrompida. As pessoas, elas estão fazendo o que dá certo e não aquilo que é certo. E a Bíblia nos ensina a fazer o que é certo, porque nem tudo que dá certo é de Deus. A gente percebe, por exemplo, um grande homem da Bíblia, que é Sansão. Sansão tinha a força de Deus, o poder de Deus, mas durante muito tempo ele estava andando em contradição à vontade de Deus. Mas ainda assim Deus usava a vida dele, e ele estava fazendo o que dava certo, não o que era certo. Mas houve um momento que Deus não estava mais com ele, e naquele momento ele caiu, e a sua vida foi totalmente destruída. As pessoas que estão também envolvidas com a corrupção são assim. Elas estão fazendo aquilo que dá certo. Hoje em dia as pessoas perguntam para a gente: olha, isso dá certo? E elas não querem saber o princípio que o Senhor falou. Elas não querem saber se isso de fato é certo. Então é resultado de uma personalidade corrompida. E interessante é que nós temos que fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. É verdade. Porque nós levamos para uma questão cultural, no chamado senso comum, que as pessoas estão fazendo, então isso é muito bom, isso aqui é o certo, mas será que é o certo? Nós temos um código de princípios que é a palavra de Deus, não é verdade? É verdade. Então você, querido, você tem que fazer o que é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. É isso mesmo. Muito boas as participações dos bispos. Eu quero trazer para vocês também aqui, para que a gente possa discutir e debater, essa frase: Deus abomina qualquer forma de corrupção. Então, qualquer forma de corrupção é ante-Deus, certo? Claro que a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz inúmeros exemplos, muitos textos falando sobre esse assunto. Mas eu quero abordar apenas três facetas dessa verdade, ou dessas verdades que a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, a corrupção no funcionalismo público. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a corrupção policial. A Bíblia fala sobre a corrupção no poder judiciário. Bispos, é incrível a gente, em pleno século XXI, início do terceiro milênio, a gente ter essa possibilidade de saber o que Deus pensa acerca de assuntos tão pertinentes e que mexe tanto com a vida das pessoas. Verdade. Você
que está nos assistindo, preste muita atenção, caminhe conosco, veja o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é clara ao falar sobre esses assuntos. Vou convidar o bispo Urbano aqui a abrir a Bíblia dele, em Lucas, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Eu vou até passar a minha Bíblia aqui para o bispo Adam. Ele está com a revista ali que também tem muito da matéria. Lucas 3, 12 e 13. Correto. Que eu tenho a Bíblia aqui também. O que diz aí nesse texto, bispo? Pode ler para nós, por favor? Diz assim: foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Isso aí que o senhor leu está em Lucas Capítulo 3, versos 2, 12 e 13. Fala do funcionalismo público? Sim. Qual seria a pessoa que teria procurado Jesus nessa ocasião? São os publicanos. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, mas eles eram desonestos e eles cobravam para mais. E no momento do batismo, que era um momento de decisão para seguir Jesus, Jesus deu essa palavra para eles. Eles teriam que ter uma mudança em relação a este comportamento corrupto, que era cobrar um valor acima do que era normal. Porque a Bíblia mesmo diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Interessante, bispo, porque nós estamos falando de um conteúdo que foi apresentado há mais de 2000 anos atrás. E parece que nós estamos vivendo isso agora. É como se eu estivesse lendo isso aqui para alguém que está trabalhando no funcionalismo público. Uma coisa interessante, ou seja, o problema está entranhado no homem. E o que eu percebo é o seguinte: existe dois tipos de corrupção aqui, a ativa e a passiva. Porque às vezes nós pensamos que quem é corrupto é só quem cobra o imposto, mas quem paga também é. Então quando você chega na prefeitura e quer abrir uma porta, e de repente essa porta não se abre com tanta facilidade, você fala: eu sei que você trabalha e você tem um a mais, estou disposto a pagar R$3.000 para abrir essa porta, olha, eu quero te dar um café. Isso também é corrupção. Então você também é corrupto, não é só quem recebe que é corrupto. Verdade. Quem é corrupto não é só o funcionário que te joga um H e coloca de repente um bilhetinho debaixo da taxa que deve ser cobrada. Olha, me coloque R$100 a mais que eu abro essa porta. Você também se torna corrupto, ativo ou passivo. É verdade. O que é interessante é que chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos nós de fazer? Eles eram funcionários do Império Romano. Eles estavam locados numa província que era domínio romano, que era Israel, Jerusalém, aquela região da Palestina. Eles eram, então, funcionários públicos, né? Trabalhavam o quê? Na Receita, né? Sim, na Receita Federal, o poder de Roma. Eles queriam Deus, eles queriam, como toda a multidão que seguia Jesus, eles também queriam experimentar da vida, da convivência com Cristo. E eles perguntam para Jesus, e é muito interessante isso, né? E Jesus dá a receita. Como que a pessoa pode ser um funcionário público, cuidar da coisa pública, mas também agradar a Deus? Jesus dá a receita e responde. Respondeu-lhes Jesus: não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Ou seja, não pode receber propina. Exatamente. Certo? Não pode pedir propina. Então a Bíblia é bem clara. Né? A Bíblia é bem clara. Os valores estão tão distorcidos que recentemente foi matéria de mídia, não é? Mídia em alta escala, alguns líderes religiosos recebendo propina, colocando dentro da calça e orando e falando: Deus, obrigado por essa propina. Ou seja, é um distanciamento da palavra de Deus absurdo. Nós não podemos pagar propina e nem receber propina. É antibíblico. Deus abomina essas coisas. É verdade. E o interessante, logo em seguida, outra classe
de funcionários públicos, outra casta, também interroga Jesus. Interrogaram-no também uns soldados, ou alguns soldados. E nós, que faremos? Quer dizer, a polícia, os soldados, as forças, também queriam se relacionar com Deus. Jesus impõe condições. A ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. Meu Deus. Isso é muito forte, bispos. Que tema contemporâneo. Isso é muito forte. Então, a palavra de Deus traz tudo. A igreja, isso é um desafio tremendo para a igreja, porque a igreja, ela tem que pregar isso, né? Tem que apregoar isso, e tem que viver isso, tentar colocar isso para a sociedade. Isso é muito desafiador. O que os senhores acham? É uma situação muito atual, né? Como disse o bispo Ado, apesar de ser uma escrita de há mais de 2000 anos, é como se Jesus estivesse falando agora para essa geração, né? Aqui tem os policiais, tem os soldados, e quanta corrupção a gente tem visto também nesse setor da nossa sociedade, não é verdade? No que diz respeito à violência, né? Quantas pessoas que elas têm sido mortas inocentemente, pessoas de bem, por causa da violência também do lado policial, não é verdade? Denúncia falsa, todas essas coisas estão acontecendo agora na nossa nação, no nosso país, e Deus abomina, Deus rejeita, né? Deus, o coração de Deus se entristece com todas essas coisas, e nós lamentamos que isso esteja acontecendo, mas a igreja, ela está aqui exatamente para confrontar todas essas coisas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é capaz de transformar toda essa situação. Quando há um entendimento e um arrependimento, Deus é capaz de transformar esse homem que está mergulhado nessa corrupção. É interessante que o Senhor, como já foi dito aqui, ele dá a receita, ou seja, o policial pode ser cristão? É evidente que sim, mas ele tem que ser um policial honesto, não é? Talvez o difícil hoje é ser honesto, né? Porque as pessoas são desonestas. Interessante que o texto fala, contentai-vos com o vosso salário. Onde é que se dá muitas vezes a corrupção? Eu ganho 5 mil reais e quero viver uma vida de quem ganha 50, não é verdade? Eu costumo dizer que até mesmo a fortuna tem limite. E algumas pessoas às vezes não compreendem isso. Ou seja, ele pode ser trilionário e usar o mesmo aeroporto de quem é classe média. Ou seja, não tem como para onde ele fugir. Ele vai morar onde? Em Marte? Então as pessoas têm que aprender a viver com o quê? Com o seu salário. Para ser feliz com o seu salário. Se você ganha 1.000, tenha uma vida digna de quem ganha 1.000 reais. Você pode sonhar, pode estudar, pode correr atrás do seu sonho e ter um salário melhor. Isso é bíblico, isso é possível. Tudo é possível ao que crê. Agora, o que você não pode é ganhar 1.000 reais e fazer de tudo para viver uma vida de quem ganha 10 mil. Ou seja, através da corrupção, não contentando com aquilo que Deus te deu, o que foi estipulado para você. Interessante que isso é uma falta, eu penso assim, uma fuga do propósito. Uma fuga do propósito. Porque é o seguinte, você olha para um pássaro, ele nasceu para voar. E isso é comum a ele, não é verdade? E o homem, ele nasceu primeiro para adorar a Deus. E depois para conviver em sociedade. O que acontece hoje, as pessoas estão se aniquilando pelo seu próprio egoísmo. Então a corrupção, ela é como se ela estivesse observando pessoas dessa maneira, que tem essa tamanha ganância para tragar essas pessoas. E é aí que começa talvez um grande problema das classes sociais, né? Independente do setor que você trabalha, você precisa ser honesto. Você precisa contentar com aquilo que Deus tem te dado. Olha, pode parecer até estranho o que eu vou dizer, mas se você tem uma casa de lona, agradeça a Deus pela casa de lona, porque nessa chuva você não vai molhar, mas trabalhe para ter uma casa melhor. Se você tem um bom carro, trabalhe para ter um carro ainda melhor, mas sem pisar em ninguém, sem destruir, sem aniquilar o seu amigo ou a pessoa que trabalha junto com você. Não é isso? Interessante essa palavra, o bispo Ado, porque 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu Deus. Então é o dinheiro, né? A corrupção, ela está em volta do amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção, mas o amor ao dinheiro
que é a raiz de todos os males. Aonde existe a corrupção, existe esse amor ao dinheiro. O dinheiro, na Bíblia, é chamado de Mamon. E Mamon é um Deus. Mamon é um Deus como se fosse um rival do Deus verdadeiro. Não é verdade? Como se fosse um adversário do Deus verdadeiro. Toda a área da sociedade onde há corrupção, por trás também existe o amor ao dinheiro. Interessante, bispo, porque Mamon é o único registro na Bíblia que tem de um Deus com D minúsculo, que não seja o nosso Deus Todo-Poderoso, é Mamon. Ou seja, nem o diabo, que é adversário direto de Deus, é chamado de Deus. Mas o Mamon, que é o Deus do dinheiro, não é isso? Ele é chamado de Deus, com D minúsculo, mas é chamado também. Ou seja, a rivalidade é tão grande que as pessoas estão dispostas a abrir mão de Deus por causa de um outro Deus. Um Deus muito menor, mas que, de fato, ele tem dominado sobre a vida de muitas pessoas. É verdade. Seria muito bom que que a classe política e outros segmentos que exercem influência e domínio na sociedade brasileira, no Brasil, aprendessem isso e essas coisas que estamos falando aqui. O Bispo Ado falou sobre a questão do aeroporto, que o milionário usa e a pessoa simples também usa. Seria muito bom que essas classes milionárias, muitas vezes, nós não temos nada contra a riqueza, nem os ricos, mas existe a classe milionária que ficou rico em detrimento da miséria alheia. Seria muito bom que essas pessoas também se lembrassem que elas vão se encontrar não só no aeroporto, né? Mas elas vão se encontrar no túmulo. É verdade. Tá? E no julgamento final. Um dia é a verdade mais absoluta que o homem conhece, que o homem natural, em regra geral, conhece. É que todos vão terminar no mesmo lugar. É verdade. E você que está nos assistindo, sinta-se feliz. Isso vai te dar um alívio emocional muito grande. Ouvir de pastores, de teólogos, de doutores, que um dia você e todos os milionários injustos, políticos injustos, que nem todos os políticos são injustos, mas uma grande parte de políticos é injusta. Então, um dia, todos eles vão para o mesmo lugar. Isso não há exceção. Todo mundo vai terminar no túmulo. Claro que hoje nós não estamos debatendo o que vai acontecer além do túmulo, que vai ser muito pior do que simplesmente o túmulo físico, que todo mundo conhece. Agora, está escrito também que existe um parecer de Deus, uma palavra de Deus para o poder judiciário. Deus deu diretrizes para o poder judiciário. Está em Deuteronômio, no capítulo... Deuteronômio, deixa eu ver aqui. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 19 e 20. Deus deu diretrizes ao poder judiciário. Pode ler, pastor? Pode ler. Diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor seu Deus. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, viver não é acumular milhões e trilhões. Viver é viver bem, viver psicologicamente bem, é viver emocionalmente bem. O que adianta a pessoa acumular tanta riqueza, mas não ter paz? Quantas pessoas que para nós eram ilustres, para os brasileiros, eram ilustres, nos últimos 10 anos,
quantas pessoas ilustres, entre aspas, estão hoje presas. Estão atrás das grades. Recentemente, a esposa do ex-governador, essa semana, do ex-governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, um estado importante, foi presa, se entregou porque não tinha saída, vai passar o Natal atrás das grades. Por quê? Porque quebra, bispo, o que o senhor disse, quebra princípios. Né, bispo Urbano? É verdade. Quebra princípios. E os princípios não podem ser quebrados. Pastor, dentre os atributos naturais de Deus, nós temos dois que me chamam muita atenção, que a princípio eles parecem contraponto: justiça e misericórdia. Olha que coisa interessante, quando as pessoas, principalmente esse tipo de pessoa, é interessante que quando a coisa está feia, todo mundo quer ser de Deus, é uma coisa impressionante, não é? O cara vai preso, ele se converte no outro dia e assim vai. E ele se esquece que Deus é justiça. É verdade. E as pessoas geralmente pedem a Deus só misericórdia. Então, quando eu falho com o irmão, eu falo, Deus, age com justiça em meu favor. Mas quando eu erro, quando o meu irmão falha comigo, eu peço a Deus para cobrar dele, Senhor, age com justiça. Mas quando eu erro, Senhor, Deus de misericórdia. Só que nós precisamos entender que Deus é tanto justiça quanto misericórdia. Opera essa nuance de Deus de acordo com aquilo que eu vivo. Então, se você tem vivido uma vida injusta, o que você merece de Deus é a justiça de Deus. Não é a misericórdia, é a justiça. E nós, às vezes, quando nós estamos sofrendo uma injustiça, nós merecemos a misericórdia de Deus. Deus nos alcança. Então, o que nós precisamos compreender é que quando nós quebramos princípio, nós arrumamos problema com Deus. Uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: pare para pensar, querido ouvinte, pare para pensar uma coisa. Se você cair nas drogas, a mão de Deus te tira, ela tem poder para te tirar. É verdade. Se você cair na prostituição, a mão de Deus tem poder para te tirar. Se você cair numa cadeia injustamente, a mão de Deus tem poder para te tirar. Se você cai na mão do diabo, a mão de Deus tem poder para te tirar. E quando você cai na mão de Deus, quem é que te tira? É verdade. Então as pessoas que estão na mão de Deus, sofrendo a justiça de Deus, elas vão ter que passar por essa situação, elas vão ter que encarar essa situação. O próprio salmista Davi, ele diz, Senhor, eu prefiro estar nas mãos do Senhor, para que o Senhor me julgue, do que os homens me julguem, porque ele entendia que os homens são injustos. Muitos homens são injustos. E o próprio Cristo passou por isso. Ele foi julgado injustamente. Né? Solte Barrabás. Ele, o melhor homem do mundo, agora em detrimento de alguém que era popular, Jesus é crucificado. É bem evidente que sabemos que ele tinha um propósito nesse sentido. Mas até hoje, algumas pessoas vêm escolhendo Barrabás. É verdade. A pessoas justas. É verdade. O livro de Romanos, capítulo 11, é um exemplo muito forte do que o bispo Ada acabou de dizer. Diz assim, Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres de uma outra sorte, tu também serás cortado. Então, as pessoas consideram somente a bondade de Deus. Né? Deus é bom, Deus é misericordioso, no último minuto Deus vai fazer alguma coisa. Existe o tal do jeitinho brasileiro, não é verdade? O jeitinho brasileiro, como se Deus pudesse ser corrompido. Mas não existe o jeitinho brasileiro no que diz respeito à justiça de Deus. Deus é um Deus justo, todo pecado tem a sua consequência. Né? A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então as pessoas, elas criaram esse hábito de corrupção e elas não estão considerando Deus. E chegará um momento que elas cairão na mão de Deus. O bispo, interessante, a psicologia fala uma coisa interessante a respeito do matrimônio. Alguém infiel sempre está vivendo um momento de dúvida. Por exemplo, um marido infiel, ele chega em casa, ele bate o olho na esposa, ela está com o celular na mão, ele quer saber o que ela está mexendo, porque ele pensa que a mulher é igual a ele, porque ele é infiel. Os corruptos são assim também. Então, todo momento que ele te enxerga, ele quer te corromper, porque ele pensa que você é exatamente igual a ele. Então, aquelas práticas comuns, eles trazem para nós como se fossem práticas naturais. Normais. Lembremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Amém. É verdade. Está escrito, eu escrevi aqui, a corrupção é uma violência contra a dignidade humana.
Eu destaquei 7 características, ou 7 explicações, 7 razões por que a corrupção é uma violência contra a dignidade humana. E nós vamos comentar rapidamente sobre isso. Veja bem, primeiro, a corrupção é uma violência contra a dignidade humana. Por quê? Primeiro, pela precarização dos serviços públicos. Ela sucateia os serviços públicos. Por isso que é um atentado à dignidade humana. E isso nós estamos vendo todos os dias, isso acontecendo. Em segundo lugar, pela facilitação do crime. Agora, o que tem a ver o crime, você que nos assiste, o que tem a ver o crime com a corrupção? Tem tudo a ver. A corrupção provoca a criminalidade, leva à criminalidade. Os senhores acreditam assim também? Sim, é verdade. Facilita. Com certeza. O que diz respeito à primeira característica, né, que vai sucatear todo o serviço público, é o que a gente tem assistido. Entra ano e sai ano, quais que são as maiores necessidades que temos? Na área da saúde, segurança pública, escola, né, educação. Agora, para onde que vai os rios de dinheiro dos nossos impostos? Não é verdade? Verdade. Dinheiro o Brasil tem. Recentemente eles estão chegando a um volume de quase 10 trilhões que foram tomados de volta, né? Foram usados inapropriadamente. E uma coisa que sempre me veio à cabeça. Vocês já observaram que tudo que eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aqui a esse tipo de prática, mas tudo que o governo pega e coloca para iniciativa particular, não é? As privadas, exatamente, funciona. Você anda numa BR, as BRs têm aqueles buracos enormes, não é isso? É verdade. Aí privatiza-se a BR com o mesmo recurso que eles recebiam, né? Vou dizer assim, eles agora têm ruas melhores, um pedágio que você paga de R$2 ali, nós pagamos um IPVA absurdo e não conseguimos tampar um buraco. Você sabe por quê? Porque o dinheiro que é para esse tipo de fim, ele é desviado para outras coisas. É verdade. Não é um tipo de acusação, não é isso, porque o Brasil inteiro sabe disso. Então, ou seja, infelizmente nós ficamos com a sucata de tudo aquilo que nós sonhamos. Então, todo novo político que entra, ele tem 3 áreas para trabalhar: saúde, educação e segurança. Sempre. E é uma coisa que nós não conseguimos controlar. É uma pena. Nós vamos ter isso talvez só no céu, um governo justo. Né? Então, bispos, a precarização dos serviços públicos é uma das consequências da corrupção, que é um atentado à dignidade humana. O senhor falou sobre a questão dos pedágios. Eu gostaria tanto de poder discutir isso com mais tempo, com um tempo mais elástico, porque o que me indigna, às vezes, é a falta de inteligência e de percepção das pessoas. Parece que o povo brasileiro, que nós brasileiros, nós nos acomodamos tanto que a gente aceita um escândalo, um fardo pesado sobre os nossos ombros, assim, pacificamente, né, passivamente, a gente nem questiona. O senhor falou sobre a questão dos pedágios. O que são os pedágios, na verdade? Os pedágios são a segunda cobrança dos impostos que nós já pagamos para a preservação das estradas, para bancar o trânsito, a sinalização. Nós já pagamos. Nós pagamos IPVA para isso. Sim. Nós pagamos seguro obrigatório. Nós pagamos gasolina. Criaram um tal de licenciamento que não existia há uns 15 anos atrás, não estou bem certo, mas de 10 a 15 anos, e isso todos os governos estaduais foram copiando, e agora criaram mais então são tantos impostos, aí esses impostos que o governo recolhe para manter as estradas, esses impostos, eles desaparecem, e aí contrata-se uma segunda via que também cobra para fazer o mesmo serviço. Quer dizer, e o povo aceita. O que acontece, e o povo aceita isso.
A minha percepção, a questão do pedágio é o seguinte: é difícil para eu entender que eu pago R$ 1.500 de IPVA do meu carro por ano e às vezes pago R$ 2,00, R$ 2,50 de pedágio. Só tem um detalhe: eles conseguem fazer com os meus R$ 2,00 aquilo que o governo não consegue fazer com 1.500. Com fortuna. Esse é o detalhe, nós pagamos duas vezes. Eu até penso que o IPVA tinha que cair, porque a maioria das nossas rodovias hoje são todas pedagiadas. E agora o que eu penso, pastor, que é o tema de uma mensagem que eu vou pregar, inclusive na semana que vem: carisma versus caráter. O nosso pessoal, nossa cultura, ela está muito mais atrelada ao carisma das pessoas do que ao caráter. Então eu não estou preocupado com quem a pessoa é, desde que ela sorria para mim. Então nós olhamos para algumas pessoas hoje que estão no poder e elas são legais, elas são famosas. Então nós não questionamos o que está acontecendo. Mas o que nós precisamos, nós cristãos, nós que pensamos a nossa cidade, o nosso país, nós deveríamos observar as pessoas mais pelo caráter, que não riam para mim, mas que sejam justos. Que não riam para mim, mas que gastem o dinheiro de maneira coerente. Então as pessoas, olha, aquele é jogador de futebol, o que ele faz da vida pouco me importa, desde que ele seja legal. E nós não precisamos de pessoas legais, nós precisamos de pessoas eficientes. É isso que o Brasil precisa. Ok. Como eu já percebo que o nosso tempo já está acabando, eu quero apenas ler, e nós vamos comentar alguns, os senhores vão dar uma parte em alguns desses pontos. Em terceiro lugar, a corrupção atenta contra a dignidade humana, porque a corrupção aumenta a miséria. Isso é tão real, infelizmente a gente não tem tempo para debater esse assunto. Em quarto lugar, além de tudo, além de ser moralmente errada, ela mina o desenvolvimento econômico das pessoas e do país. Em quinto lugar, a corrupção mata e desonra a Deus. A corrupção mata, porque muitas pessoas desistem da vida por causa da corrupção. Muitos jovens se atiram na criminalidade por causa da corrupção. Sim, Verdade. Muitos pais, pessoas que dão cabo de suas próprias vidas por causa da corrupção. As pessoas olham para um lado, para o outro e não veem saída, porque aqueles que deveriam protegê-los, eles estão corrompidos e estão corrompendo. Então eles minam todos os recursos. E em sexto lugar, a corrupção é uma questão de caráter, o Bispo Aldo já falou, e agora vem uma coisa aqui que os senhores precisam ouvir. Todos os senhores gestores, não importa em qual segmento da sociedade, os senhores precisam ouvir e precisam aprender isso. A sociedade precisa abandonar a hipocrisia. Veja bem, a corrupção é uma questão de caráter. E não se muda caráter através de controle social, senhores. Quando é que os senhores vão contratar pensadores, filósofos, educadores, psicanalistas, cientistas de modo geral, que detêm o conhecimento científico, detêm o poder da ciência? Quando que os senhores vão contratar e vão aprender que controle social não muda caráter? Por isso que a coisa não dá certo. É verdade. Os senhores concordam? Concordamos. Com certeza. Ninguém muda caráter através de leis. Há um afã, um desejo utópico de transformar as pessoas através de padrões que não funcionam. Essa é a verdade. Agora, pastor, se o senhor me permite, eu penso que para tudo isso aí, nós temos que pensar num antídoto, não é verdade? Como é que nós poderíamos transformar a vida dessas pessoas que vivem sofrendo pela corrupção? Todas essas classes, esses comentários, o senhor fez esses 7 comentários, essas 7 situações aí que são desencadeadas pelo gatilho da corrupção. Como é que nós levamos uma palavra de esperança para esse povo? Sabe, eu penso que aí eu entro num outro assunto, não quero sair fora do tema de maneira nenhuma, mas eu penso no papel da igreja frente à corrupção. Verdade. Algumas pessoas às vezes não conseguem mensurar o papel da igreja. Eu me lembro de estar na sala de um dos prefeitos nossos, recentes, e conversando com ele, disse para ele o seguinte: o senhor sabe o papel social que tem a igreja? O senhor sabe a importância da igreja para o bairro onde ela está inserida? Porque o antídoto é a palavra de Deus. E quem detém o conhecimento da palavra de Deus? A igreja. Nós precisamos entender que aquele rapaz que seria um futuro traficante, pastor Djalma, bispo Urbano, esse rapaz seria um futuro traficante, quando ele é levado para a igreja para assistir a escola bíblica dominical, é imprimido na vida dele um caráter diferente. Verdade. Porque a formação do caráter é até os 7 anos de idade, nós sabemos muito bem disso, não é isso? É isso E daí mesmo. para frente o homem começa a agir
de uma maneira talvez até inconsciente, pelas situações da vida, reagir, na verdade, pelas situações da vida. Então eu penso que a igreja, que é detentora da palavra de Deus, só ela, apenas ela, pode mudar essa situação atual da corrupção no Brasil e no mundo. Nós estamos, de repente, tentando estancar a corrupção, agindo em cima, trabalhando em cima da corrupção, mas de homens que já têm um caráter deturpado. Talvez a saída para nós, hoje, é imprimir nesses novos jovens, nesses adolescentes, nessas crianças, um caráter diferenciado, para que daqui a 15 anos nós possamos ter pessoas coerentes com aquilo que elas deveriam viver, sabe? Então eu penso nisso. Então, você que está nos ouvindo aí, como já foi citado, o doutor Djalma já mandou um recado para os nossos líderes, né? E eu deixo aqui o complemento desse recado também. Será que não é hora de nós pensarmos um pouquinho mais a respeito da importância da igreja para a nossa sociedade? É verdade. Será que não é um momento, talvez, nós valorizarmos um pouco mais a igreja que nós temos no nosso bairro? Perguntinha simples. Se hoje nós arrancássemos do mundo todas as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, como é que o mundo seria? É verdade. Não é verdade, mesmo? É verdade. Nós somos muito otimistas, mesmo diante de uma situação como essa que nós estamos debatendo aqui nesse dia. Como igreja, nós somos otimistas. A própria Bíblia diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então a igreja, ela está inserida nessa sociedade exatamente para brilhar, para fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. Nós temos muitos exemplos na igreja de pessoas que estavam também destruídas, pessoas que estavam inseridas nesse mundo de corrupção, e Jesus libertou. Então, mesmo diante de uma situação tão caótica como essa que nós estamos vivendo, a igreja, ela é esperança. Ela é esperança para um mundo sem esperança. Os próprios governantes, eles já estão convencidos de que a igreja faz um papel social muito grande, muito amplo, mesmo não recebendo nenhuma verba do governo, mesmo fazendo o seu trabalho com muita dificuldade. A igreja, ela tem restaurado famílias, casamento, tem ajudado essas pessoas que estão inseridas nesse mundo de droga. Então nós somos otimistas diante dessa situação toda. O bispo, interessante é o seguinte, uma coisa importante, que nós percebemos muitas estatísticas a respeito da situação social. Muitas estatísticas, mas na verdade quem produz essas estatísticas são as pessoas que vão na ponta, na baioneta, que é o que o pastor faz, que um padre faz, que é ir exatamente dentro da necessidade do outro. Porque às vezes nós vemos aí secretários e secretárias apresentando estatísticas, não é verdade? É verdade. Mas eles não fazem parte daquelas estatísticas, eles não fazem nem ideia de como elas acontecem. Por exemplo, você, de repente, tem na sua igreja, você encontra uma pessoa que está totalmente viciada no alcoolismo, e o senhor começa a investir na vida dessa pessoa, a palavra de Deus, ensinar para ele, de repente ele vai, começa a trabalhar, e ele passa a vestir uma roupa melhor, para de brigar com a esposa, mas ninguém vê isso. Nós só, às vezes, somos só taxados. A igreja é o lugar do dízimo, não é verdade? Não, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que acontece? Não, eu não enxergo a igreja assim. Eu enxergo a igreja como um lugar de esperança, um hospital, um antídoto. Inclusive Moody dizia uma coisa muito interessante, um grande pregador do século XVIII, ele dizia uma coisa muito interessante: igreja não é um museu para santos, igreja é um hospital para feridos. Às vezes nós olhamos para a igreja e pensamos: olha, os santos estão naquela igreja. Não, somos pessoas comuns, sofrendo, tendo dificuldade, e é por isso que você deve nos visitar. Você que de repente está vivendo um momento difícil na sua vida, está passando por um momento de corrupção, seja moral, seja espiritual, seja uma corrupção ativa ou passiva, você precisa procurar uma fé, precisa procurar Jesus, porque Ele é a saída. A palavra de Deus é a bússola para você mudar de vida. Então, eu deixo essa palavra aqui de esperança também, dizendo que a igreja é o antídoto contra a corrupção. Nós continuamos falando com você. Você acabou de ouvir agora as últimas palavras, as últimas participações do bispo Ado, do bispo Urbano. Nós já estamos chegando ao final do nosso debate, e eu quero mais uma vez dizer para você que caráter só Deus transforma. E eu quero dizer para você também que o que nos incomoda muito, a nós pastores, a igreja do Senhor, a igreja de Deus no Brasil, a qual nós servimos, onde nós servimos a Deus, o que nos indigna bastante é que a corrupção é a antítese do amor. Eu falo coisas, eu gosto de falar coisas,
além daquilo que eu escuto e daquilo que eu leio. Eu tenho dito para várias pessoas que ficam perdidas no mundo das ideias, querem fazer diferença, mas ficam iludidas e enganadas. Por que que a situação não muda? Por que que as coisas não mudam? Eu tenho dito simplesmente, meu amigo, você que está aí no sofá nos assistindo, por que que as coisas não dão certo? Por que que a saúde não funciona? Que é o ponto, a situação mais caótica do Brasil, é a questão da saúde. Porque as pessoas que estão no comando, os gestores, eles não amam. A corrupção é antítese do amor. Se eles amassem, eles não se apropriavam dos bens alheios. Então, a política não funciona porque não tem amor. O dia que você tiver um gestor que ama o próximo, então a coisa vai acontecer. Porque ele não vai se apropriar do que é meu e do que é seu. Então, por isso que a corrupção é cruel. Porque o corrupto não ama. Senhores, eu estou aqui juntamente com os parceiros, os companheiros, o Bispo Usado e o Urbano. Eles já falaram, mas eu quero que eles falem aí, que eles façam o fechamento e venham com a última participação nesse debate, para a gente encerrar esse assunto. Na verdade, não vamos encerrar o assunto, vamos encerrar o debate, porque o assunto é inesgotável. É verdade. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que essas palavras de Deus que nós trouxemos aqui nesse dia, elas possam fazer um efeito na sua vida e que a gente seja otimista. Não está tudo perdido, não. Nós temos um Deus poderoso, um Deus forte que está no céu. Ele é um Deus de justiça, Ele está contemplando todas essas coisas que estão acontecendo. Agora, como bem disse o pastor Djalma, cada um de nós devemos fazer a nossa parte também. Nada muda se você não mudar. Nós temos a oportunidade de ser diferente. E a oportunidade de ser diferente é amando a Deus, guardando a sua palavra e sendo sal da terra e a luz do mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de encerrar minha participação aqui nesse debate. Nós o teremos uma vez por mês e isso está me deixando muito feliz, esse debate muito bom, estarmos com esses pastores aqui. Eu quero deixar uma sugestão. Nós temos aqui a revista O Aluno Deusiano. É uma revista do Estado de Minas Gerais, produzida por nós mesmos, pela Igreja de Deus do Brasil, pelo Departamento Estadual de Publicações, o DEP. Caso você queira maiores informações, de repente você está nos assistindo e você gostaria de receber uma revista dessa, você pode entrar em contato no meu número 998551914 e eu posso providenciar o envio para você. Se você é pastor de uma igreja e gostaria de usar esse material também para ensino na sua escola bíblica dominical ou na sua escola bíblica independente do dia, você pode entrar em contato conosco também. Nós temos diversos temas e, por incrível que pareça, nós estamos trabalhando a igreja vencendo a corrupção. É o penúltimo tema que nós trabalhamos agora. Estamos falando atualmente a respeito de crises. Nós estamos vendo muitos momentos de crise. É a capa da nossa revista atual. E você que precisa de um material, que seja um material coerente, um material bíblico, verdadeiramente voltado para o amor. Nós não fazemos isso por dia, nós fazemos porque amamos as pessoas e não queremos dar qualquer tipo de ensino. Então, se você quiser um material coerente, coeso, nos procure nesse telefone. Se você preferir, você pode também mandar um e-mail para bispoado@gmail.com. Deus abençoe vocês. Eu quero te agradecer pela sua audiência e eu quero dizer para você que uma vez por mês, dentro do programa Bendita Hora, nós vamos trazer esse debate, vamos abordar temas que sejam pertinentes, que sejam interessantes para todos nós. E eu quero convidar você para nos assistir todas as quartas-feiras, à noite, né? 21 horas. Às 21 horas e aos domingos, especialmente, às 11 horas. Eu sou o Dr. Djalma, pastor da Igreja de Deus no Brasil. Se você quiser falar comigo, o meu telefone é 31 98555 9155.
E você vai ter acesso também aos telefones dos bispos que nos auxiliam. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais um programa Bendita Hora. Estou muito feliz com esse debate teológico que nós apresentamos aqui hoje. Como já foi dito, uma vez por mês, dentro do programa Bendita Hora, nós teremos esse debate teológico com temas relevantes e atuais. Eu gostaria de convidar você apenas para participar conosco às quintas-feiras, na Igreja de Deus do Brasil, Avenida Venâncio Pereira dos Santos, número 1652, no Cristina B, de um projeto muito maravilhoso, chamado Escola dos Vencedores. Você vai ficar agora com um teaser, falando um pouco a respeito da Escola dos Vencedores. Eu creio que Deus está te abençoando. Uma ótima semana para você. Em breve nós nos veremos de novo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus 15 anos, aluguel de vestidos para debutantes, noivas, festas, damas e muito mais. Venha nos visitar, Avenida Afonso Pena, 526, Edifício Mariana, Sala 711. Telefone 3272-0510. GW Bispo, pizzaria e restaurante. Venha saborear uma deliciosa pizza. Avenida Senhor do Bonfim, número 400, São Benedito. Telefone 3634-242. Servimos porções e muito mais. Venha conferir. Está no ar o programa Bendita Hora. Bendita Hora, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Bendita Hora.